já estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Eu quero aproveitar aqui esse momento e oferecer para você que está acompanhando o programa a oportunidade de receber em sua casa um estudo bíblico diferente sobre a vida do apóstolo Paulo, cujo autor desse estudo está comigo aqui, pastor Gilson. Eu quero que você ofereça para os nossos amigos, por favor. Fale para os nossos amigos como é que sobre o conteúdo. Daqui? Você pode falar nessa câmera aqui mesmo, que é a tua. Tá. Você então pode mostrar para essa câmera mesmo também, tem tudo certinho. Tá bom. Então esse é o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. Foi preparado com muito carinho para ser uma bênção de Deus na sua vida. Aqui são 15 temas, né? Todos assuntos abordados, apresentados por Paulo. São mensagens curtas, estudos pequenos de 12 a 15 minutos cada um. E eu tenho certeza que isso aqui vai nos ajudar muito, né? A nós compreendermos alguns dos assuntos que Paulo trabalhou, né? Que ele ensinou. Por exemplo, Paulo e a lei, Paulo e a idolatria, Paulo e o domingo, Paulo e o batismo, Paulo e a igreja, Paulo e o corpo, Paulo e a sexualidade e por aí vai. A gente, se você quiser, não é, ter esse material, a gente coloca nas suas mãos, é só você entrar em contato conosco através dos meios que o pastor Lanza vai mencionar. É isso aí. E aí a gente manda para você de presente, não custa absolutamente nada. É isso aí, olha, esse material você pode ter gratuitamente em sua casa, ligando no horário comercial durante a semana, para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Já está o telefone em sua tela, você pode anotar, ligar em horário comercial, solicitar, preenche um rápido cadastrozinho ali do seu nome, endereço e vamos enviar sem nenhum custo para você ter esse DVD extraordinário de um conteúdo muito bom para você e sua família crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. Se você preferir, em nosso blog temos lá um banner, novotempo.com/lições da Bíblia, também está aí o endereço na sua tela e clique nesse banner que está do lado direito ali e você vai ter um pequeno campo que vai se abrir para você colocar os seus dados pessoais e nós enviaremos para você com muito carinho esse material para você crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Está feito o anúncio, obrigado ao autor aqui do estudo por nos ajudar falando desse material e a gente volta. Pastor Gilson, você ia fazer um comentário? Espero que você não tenha se esquecido. Não, lá no primeiro bloco. Estou lembrando. E a gente estava falando sobre as capacidades os dons espirituais daqueles que seriam escolhidos para servirem à igreja. Por favor. No contexto da nomeação, né, dos 7 diáconos, nós falávamos esse ponto, a importância deles terem boa reputação, né? Terem um bom testemunho. Eu gosto de dizer que mais do que ouvir sermões, as pessoas querem ver sermões. É verdade. O nosso relacionamento com Cristo, claro que é importante, mas aos olhos daqueles que nos observam, mais importante do que nosso relacionamento com Cristo é nossa semelhança com Jesus. Porque nosso testemunho, de fato, fala mais alto do que nossas palavras. Então, é lógico que a igreja, ao escolher líderes, ela sabe que não vai encontrar pessoas perfeitas no sentido de impecabilidade, né? Mas a igreja precisa buscar gente séria, que esteja procurando realmente viver o Evangelho, e não só pregar, mas vivê-lo, praticá-lo. Os que repudiam o pecado em sua própria vida, que não se entregam. Sem dúvida, que não demonstrem fingimento, falsidade, hipocrisia. Exato. Pessoas íntegras, né? Pessoas transparentes, pessoas autênticas. Verdade. Porque não raras vezes, nossa hipocrisia torna-se uma pedra de tropeço para muita gente sincera que até gostaria de seguir o Evangelho, mas vê testemunhos, exemplos tão negativos, né? Não só de membros, mas até de membros que se tornam líderes da igreja. Exato. Que isso acaba atrapalhando, com certeza, impedindo a conversão de muita gente. Então, a igreja tem que ser séria e cuidadosa nesse sentido. Dentro dessa visão, pastor Edson Schock, que o pastor Gilson colocou, a igreja cristã primitiva era muito nova, muito jovem, mas tinham homens e mulheres tementes a Deus, e eles conseguiram escolher ali pessoas tementes a Deus, e um deles foi Estevão, servo de Deus, considerado aí o primeiro mártir do cristianismo, porque foi morto por amor ao Evangelho. Essas características de Estevão, o que você poderia falar desse grande personagem bíblico? Bom, Estevão era um dos 7 diáconos escolhidos. Estevão era um judeu helenista.
Estevão começou a se destacar entre os outros diáconos, e a Bíblia começa a descrever a ele como alguém que estava cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 8. Aqui vemos já uma descrição que ele está cheio de graça. E uma pessoa que está cheia da graça de Deus começa, sem dúvida, a ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus. Então, agora ele começa a destacar e começa a mostrar todos esses argumentos espirituais. Então, agora começa a oposição. A Bíblia diz que se levantaram alguns integrantes judeus que eram imigrantes de Cirene e de Alexandria e também de Cilícia e da Ásia. E eles começaram a confrontar a ele. Qual era a razão da confrontação? Esta é a grande pergunta. Qual era o problema, o ponto de debate entre Estevão e aqueles homens? Sem dúvida, o ponto de oposição e desse desentendimento era Jesus. Jesus era o problema. E o problema implicava... Qual era a implicação da morte de Jesus em relação ao templo, às costumes judaicas? Esse era o assunto. Sim. E então, todos nós sabemos que a posição de Estevão foi muito clara. A morte de Jesus significava o fim do sistema cerimonial no templo. E isso era uma agressão, agressão aberta para os judeus ortodoxos que não tinham se convertido ao cristianismo e até para aqueles judeus considerados hebreus que tinham se convertido. Eles se sentiram meio que abalados com aquele testemunho de Estevão, né, Gilson? É porque todo ritual, né, todas as cerimônias que estavam ali relacionadas ao templo, elas tinham o propósito de mostrar a gravidade do pecado e a solução divina com a vinda do Messias. Mas, infelizmente, aquilo que era um meio didático, para levar as pessoas à compreensão, como já disse, da malignidade do pecado e da solução divina através de Jesus, aquilo que era um meio tornou-se um fim em si mesmo para eles, né? Então, quando os apóstolos anunciavam de que tudo isso havia se cumprido, de que não havia mais sentido esse cerimonialismo todo, porque a sombra já havia, aquilo era apenas uma sombra, né? E a realidade já tinha vindo, que era o próprio Messias, o próprio Cristo que morreu, ressuscitou. Eles achavam um absurdo, né? Porque eles veneravam o templo e eles estavam totalmente apegados àquele cerimonialismo. Infelizmente estavam apegados à forma, mas destituídos da essência, do verdadeiro propósito de tudo aquilo. E os líderes também judeus acabaram perdendo a paciência com Estevão, né? Sim, porque quando não há um argumento, então uno começa a fazer uso da força, da raiva e dos gritos, né? É muito interessante, como diz aqui a Bíblia, no verso número 10, Atos capítulo 6, verso 10, diz: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não conseguiam resistir nem aos argumentos bíblicos, nem ao espírito dele, nem à força que eles tinham. Não podiam. Então, eles agora tinham que agir com outra classe de argumentos, como vai acontecer no final. Não haver argumentos para rebatir as verdades. Então, vamos levar a cárcere e argumentos de pressão de outra natureza. Isso é muito, muito comum quando se confronta a verdade com o erro. Exato. No caso de Estevão aqui, pastor Gilson, ele, por ser, aqui o texto bíblico falando que ele tinha um espírito de sabedoria, mostra que ele era um homem preparado, né? A importância de escolhermos pessoas também preparadas, né? Com sabedoria, tanto espiritual quanto a sabedoria dos homens, para poder conversar e debater. Ele era um homem que mostrou um conhecimento aqui teológico, doutrinário, já profundo, sinal de que ele estava bem envolvido com a igreja cristã primitiva, com os seus ensinos, né? Ele foi no seu discurso, que por sinal é o mais longo, né? Que é registrado aqui no livro de Atos, ele vai relembrando a história de Israel e mostrando as diversas intervenções divinas e como, lamentavelmente, o povo vinha ao longo dos séculos resistindo, né? Exato. Às atuações, à misericórdia, à paciência de Deus.
Até que ele vai chegando no clímax, que é mostrar que essa realidade passada continuava no presente, no sentido de que o coração de muitos permanecia fechado. O manual, nosso manual de estudos, né, que você deve ter aí em suas mãos com certeza, se você não o tem, você pode entrar no nosso blog, que vai ter uma orientação de como você pode ter acesso a esse conteúdo. O manual da semana passada disse para a gente até explorou muito pouco aqui, que os judeus helenistas, eles aceitavam melhor o evangelho que os judeus hebreus. Estavam com a mente mais aberta. Neste caso, Deus usou muito os judeus helenistas para o início da igreja cristã primitiva, não é, pastor Edson? Sem dúvida. Esse grupo aceitou melhor, porque sempre acontece isso. Uma cidade onde temos uma cidade tradicional, onde as pessoas moram por mais de 60 anos, ou mais de 100 anos às vezes, né? É decir, comunidades que estão bem firmes aí por muito tempo. É mais difícil o evangelho entrar, né? Há comunidades novas que se mudaram, são mais abertos. Nesse caso, os helenistas que já tinham saído, voltaram, tinham o coração mais aberto. O assunto é que agora Estevão estava frente ao Sinédrio. E eles estavam... Por que o discurso de Estevão foi considerado uma blasfêmia? Ele era acusado de falar blasfêmias, assim é que diz a palavra, especificamente os versos 11 do capítulo 6. Agora, a resposta é muito simples, porque, segundo a tradição judaica, a lei e os serviços do templo representam dois dos três pilares fundamentais. Ou seja, esta pregação de Estevão está derrubando praticamente os 75% de todas as suas crenças. Isso era um atrevimento muito grande para eles. Por isso é que ele diz, toda a nossa história, disse Estevão, né? Toda a nossa história, e ele conta toda a história ali, né? Um discurso longo desde o Êxodo, enfim, não pode acabar assim como está acabando agora. Em outras palavras, Estevão estava dando um último discurso de advertência a Israel, porque se eles não aceitavam ali, nunca mais seria o povo escolhido para poder transmitir as verdades que Deus havia dado para eles. E aí, diante do Sinédrio, os sacerdotes ali, os saduceus, os fariseus ficaram indignados, né? Teve uma cena, pastor Gilson, que marcou muito, foi o fato do sumo sacerdote rasgar ali as vestes, né? Esse foi o sinal de que a vida dele tinha acabado, né? Eu acho que ele entendeu perfeitamente que ele seria apedrejado ali. Entendeu, e mesmo assim não temeu, né? Não teve nenhum receio. Pelo contrário, aqui no verso 51, Atos 7, 51, ele diz assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele foi duro. Qual de vós vossos pais não mataram, né? Aliás, qual dos profetas, né, vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e assassinos. Então, assim, entendendo que o momento era crucial, ele, como um profeta de Deus, não retrocedeu, pelo contrário, ele avançou com mais força ainda, né, sobre aqueles líderes. Agora, eu não tenho dúvida de que, a despeito das palavras serem tão seguras e tão fortes, Deus estava usando Estevão para fazer um apelo àqueles líderes, né? Que de fato eles deviam, né? E ainda aqueles líderes estavam devendo. E ainda que muitos tenham resistido, a gente sabe que está registrado que... Era o último apelo, né? Não havia mais. Se não aceitavam aí... Não só entre o povo, mas mesmo entre os sacerdotes, muitos aceitaram a fé, né? Então, assim, era um momento de pregar mesmo, e pregar com força, pregar com segurança, sem temer as consequências. E eu acho tão bonito quando a Bíblia diz que enquanto ele falava, o rosto dele estava iluminado como o rosto de um anjo. Mas apesar dessa evidência tão linda, não só pela palavra, pela força dos argumentos, né, pelo sermão ser incontestável, além da força das palavras, ainda havia essa manifestação tão linda da presença de Deus nele,
nele, quando todos viram que o rosto dele estava iluminado como o rosto de um anjo. Então Deus estava apelando de todas as formas possíveis, né? Alguns aceitaram, mas infelizmente a maioria fechou o coração e por isso, como disse o pastor Edson, Israel como nação perdeu, a partir daquele momento, o privilégio de ser realmente a nação escolhida, a nação escolhida para levar a luz, para ser o luzeiro de Deus na terra. Ou seja, existe uma grande responsabilidade quando Deus nos escolhe. Sim, como pessoas. Como pessoas, como nação, família, no caso de Israel. Como nação, como igreja também, né? É muito interessante ver aqui como é que o rei agora vira um profeta, porque ele começa a emitir o juízo contra eles. E o pastor Gilson já leu essa passagem que está no capítulo 7, e especificamente o verso número 51, homens de dura serviço, incircuncisos de coração, etc. Em seguida, depois destas palavras, ele faz uma declaração que começa a mudar a história de todo o seu discurso. Ele disse, vossos pais. Antes disso, ele usou várias vezes, 5 vezes, nossos pais, nossos pais, nossos pais. Agora ele se desvincula desse assunto, nossos pais, e agora diz vossos pais. E ele tomou partido direto com Jesus. Para que então aqui se produza, sem dúvida, esta desvinculação. A sorte foi definida, eles definiram isso, e a partir desse momento, a promessa de Deus de que eles seriam um povo que mediara a salvação para os demais, acabou. E então acontece logo a morte de Estevão, que é a primeira morte de um cristão em um tempo como que tão importante que fazia uma transição entre antes e depois do povo de Israel. É verdade, é verdade. Bom, já no próximo bloco nós vamos ver o que aconteceu, né? Toda a tragédia que aconteceu e o fato de Estevão ter se tornado o primeiro mártir do cristianismo. Nós voltamos já, são só 2 minutos.